dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar um pouco a relação entre funções contínuas e funções deriváveis. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está com alguma dificuldade em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo é relacionar os conceitos de diferenciabilidade e continuidade. Perceba que nós temos funções que são contínuas, mas elas podem ter derivadas ou não. Por exemplo, se eu pego a função módulo de x no x igual a zero, lá não tem derivada. Inclusive, isto é visto geometricamente, porque o gráfico dessa função no ponto zero em particular apresenta um bico. Contudo, a função é contínua. Por outro lado, eu pego a função x², a parábola. Ela tem derivada em todo ponto e também uma função contínua. Eu não estabeleci nenhuma relação entre descontinuidade e derivabilidade. Portanto, o que nós começaremos a fazer aqui é estabelecer essa relação. Então veja, no primeiro momento, o que é sabido quando nós começamos a estudar derivadas é que existem funções que têm derivadas e outras não. Se a função é contínua, ela pode ter derivada, como pode não ter derivada. Agora, o que nós iremos provar, e essa é a principal relação entre derivada e continuidade, é que se a função tem derivada num ponto, então ela é contínua neste ponto. Ou, utilizando a contrarrecíproca, a equivalente lógica, se a função é descontínua num ponto, então ela não tem derivada ali. Então vamos provar este resultado, ele não é difícil de provar e é bem interessante. Então veja, para demonstrar isso, eu estou supondo que f é diferenciável em p. Então, num primeiro momento, eu vou notar o seguinte, que f de x menos f de p, se x for diferente de p, eu posso escrever como f de x menos f de p sobre x menos p vezes x menos p. Evidentemente, eu estou considerando aqui que x é diferente de p. Agora o que a gente faz é calcular o limite. Calcular o limite, o que eu estou dizendo é que eu vou fazer x tender a p. E na hora que eu calculo esse limite, eu tenho o seguinte, que f de x menos f de p, esse limite, vai tender para onde? Perceba, f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende a p, isso vira a derivada de f no ponto P, que por hipótese eu estou assumindo que existe. Então f' de P. E x menos p, quando x tende a P, isso vai para zero. Portanto, f de x menos f de p tende para zero. Assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o limite para x tendendo a p de f de x tem que ser f de p. Porque f de x menos f de p vai para zero quando x tende a p. Mas essa observação é justamente o que garante que a função é contínua no ponto P. Portanto, está provado a continuidade.
Para fixar essas ideias, vamos fazer alguns exemplos. Primeiro tem a função f de x, dada por x² para x menor ou igual a 1, e 2 para x maior do que 1. A pergunta é se essa função tem derivada em x igual a 1. Então, a primeira coisa que eu vou observar é o seguinte. Como eu estou analisando em x igual a 1 e ali tem uma mudança da lei que define a função, eu vou no primeiro momento verificar se a função é contínua nesse ponto. Então, perceba o seguinte. Quando eu calculo o limite para x tendendo a 1 pela esquerda da função f de x, isso é o limite para x tendendo a 1 pela esquerda de x². E isso dá 1. Por outro lado, quando eu calculo o limite para x tendendo à direita da função f de x, isso é o limite para x tendendo à direita de 1 da função 2. E esse limite é 2. Então perceba, os limites laterais existem, mas eles não são iguais. Portanto, f não é contínua no 1. Mas se a f não é contínua, ela também não é diferenciável em x igual a 1. E isso, então, encerra este exemplo. Então, isso tem que ficar muito claro. Se a função não for contínua, não tem derivada. Agora, se ela for contínua, isso quer dizer nada. Então, vamos pegar o exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho a função f dada por x², se x for menor ou igual a 1, e 1 se x for maior do que 1. A primeira pergunta é se f é contínua em 1, e a segunda pergunta é se f é diferenciável em 1. Então, vamos pegar no item A. Novamente, eu vou calcular os limites laterais em torno de 1, primeiro à esquerda, depois à direita, da função f, para identificar, então, se essa função é contínua. Perceba, quando eu estou com x para valores menores do que 1, a função f de x, na realidade, assume o valor x². E aí eu faço 1 ao quadrado, que é 1. Por outro lado, quando eu calculo o limite para x tendendo a 1 pela direita da função f, neste caso, a função f é dada por 1. E, portanto, o limite também é 1. Logo, o que eu estou afirmando é que f é contínua em 1. E por quê? Porque, como os limites laterais existem e são iguais, eu tenho que o limite, então, para x tendendo a 1 de f de x é 1. Mas se eu for observar a lei que define essa função, a imagem de 1 também é 1. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a 1 é f de 1. Por isso que ela é contínua. Já no caso da diferenciabilidade em 1, eu terei que analisar a derivada lateral à direita e a derivada lateral à esquerda. Ou seja, eu vou analisar limites laterais. Então, o primeiro limite que eu vou analisar é o seguinte. É o limite para x tendendo a 1 pela esquerda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Então, isso fica o limite para x tendendo a 1 pela esquerda. F de x para x menor do que 1 é x². A f de 1 é 1, dividido por x menos 1. E isso é o limite para x tendendo a 1 pela esquerda. O que está no numerador é um produto notável, então fica x mais 1 vezes x menos 1, dividido por x menos 1. Cancelo, então, este denominador com o numerador, e aí me sobra somente a parcela x mais 1. Quando x tende a 1, isso fica 1 mais 1, que é 2. Por outro lado, o limite para x tendendo a 1 pela direita de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Isso é o limite para x tendendo agora pela direita, no ponto 1. F de x para x maior do que 1 é 1. Menos f de 1, que é 1, dividido por x menos 1. 1 menos 1, 0.
0 dividido por x menos 1 dá 0. Então, esse limite dá 0. Então, perceba, os limites laterais existem, mas são diferentes. Então, o limite para x tendendo a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 não existe. Mas isso significa dizer, então, que a derivada de f no ponto 1 não existe. Ou seja, eu tenho uma função contínua no ponto 1, mas a derivada não existe. E perceba, aqui eu plotei o gráfico da função. Observe que em x igual a 1 ela tem um bico. Então é evidente, geometricamente falando, que essa função não poderia ter derivada. Já no exemplo 3, eu tenho uma função dada por x² para x menor ou igual a 1 e 2x menos 1 para x maior do que 1. A pergunta é se essa função é diferenciável em x igual a 1 e se ela é contínua em x igual a 1. Perceba que daqui eu estou tirando que a f de 1 é 1, considerando a lei de formação dessa função. Então, para analisar a diferenciabilidade no ponto x igual a 1, novamente eu vou calcular as derivadas laterais. Então, esse é o limite para x tendendo a 1 pela esquerda, no primeiro momento, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Isso é o limite para x tendendo a 1 pela esquerda. Para valores menores do que 1, a função fica x² menos f de 1, que é 1, sobre x menos 1. E como eu fiz no exemplo anterior, nós já calculamos esse limite, isso dá 2. Agora eu vou calcular o limite para x tendendo a 1 pela direita da função f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Então, isso é o limite. Agora, para x tendendo a 1 pela direita, a função f de x agora, neste caso, vale 2x menos 1. Então, eu tenho 2x menos 1 menos a f de 1 é 1. Tudo isso dividido por x menos 1. Então, esse é o limite para x tendendo a 1 pela direita de 2x menos 2 sobre x menos 1. E isso é o limite para x tendendo a 1 pela direita de 2 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Cancela esse denominador com este numerador e isso dá 2. Perceba agora que as derivadas laterais existem e são iguais. Portanto, a f' de 1 existe e nesse caso é 2. E no item B, é imediato que a função é contínua em x igual a 1 porque ela tem derivada. Toda função que tem derivada num ponto é contínua neste ponto. Portanto, o que eu quero que você fixe com este vídeo é o seguinte. Se uma função for contínua, ela pode ter derivada como pode não ter derivada. Agora, se a função for descontínua, ela não tem derivada. E se eu consigo calcular a derivada de uma função num ponto, então a função obrigatoriamente é contínua neste ponto. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!